Pela primeira vez, ela falou com um programa de televisão depois da morte do filho e esclareceu algumas questões, principalmente sobre o consumo de um chá polêmico que, segundo ela, levou à morte do jovem Rian. Acompanhe. Um caso que chamou a atenção de todo o Brasil. O desaparecimento do neto do humorista Chico Anísio. Com exclusividade, a mãe de Rian Brito falou sobre o caso pela primeira vez. O tempo todo eu pensei que ele fosse acuado por um sequestro, acuado por qualquer coisa que envolvesse o banco. Como era o rapaz na intimidade e a relação dele com a família. O que você mais gostava de fazer com ele? Tudo. Não tem nada que eu não gostasse. Os detalhes do dia do desaparecimento. E a angústia pela falta de notícias. O difícil momento ao constatar que o pior havia acontecido. Aí chegou o delegado e falou assim, olha, achamos um corpo. Eu falei, corpo? O chá ayahuasca. O jovem Rian tomava o alucinógeno? Ele tomou o chá e não conseguiu voltar da viagem. E a polêmica com Leona Cavalli. Porque na internet, a mãe de Rian relacionou o nome da atriz a informações sobre a morte do rapaz. Ela representa o chá pra mim, na minha cabeça. As respostas a partir de agora. Extremamente abalada com tudo o que aconteceu, Brita Brasil aceitou falar com a nossa equipe. É a primeira vez que ela dá uma entrevista a uma emissora de TV. Nesse momento tão delicado, de profunda dor, Brita decidiu desabafar sobre a morte precoce do filho Rian. E ainda vai esclarecer as declarações que fez na internet e que repercutiram em todo o Brasil nos últimos dias. Você falava pro Rian, ele tinha uma solução rápida. Ele tinha sempre uma palavra amiga, Fácil, isso, um conselho para dar. Lógica fácil, isso que é interessante, né? Rian Brito tinha 25 anos. Era o filho caçula de Brita Brasil, fruto da relação dela com o ator Niso Neto. O pai, como nós separamos, tinha 3 anos, né? Há 3 anos, quando ele tinha 3 anos, aí ficou mais aquela coisa, né? Das visitas, quer dizer, levava ele para as coisas e tudo. Mas não tinha aquele dia a dia igual era com você, que era muito mais intenso. Aquilo que era legal, né? Rian morava sozinho. A mãe revela um pedido curioso do avô Chico Anísio. Chico era que nem a gente, os galinhas com os pintinhos, o Chico pegava todo mundo, queria morar. Queria uma vez que o Rian, poucos anos atrás, morasse com ele. A cantora conta que a relação com Rian era mais que entre mãe e filho. Eles eram inseparáveis. Vocês faziam tudo juntos, né? Vocês eram muito amigos. O que vocês faziam juntos? Não dá pra fazer mais nada, resumindo. Mas o que vocês faziam juntos? Não, porque não dá. Você olha a natureza... Tudo lembra ele. Como a gente fala, a gente observa mais as coisas. A gente faz os pensamentos pros cachorros, sabe? O cachorro tá pensando isso, o gato falou isso pro outro, sabe? A gente inventa essas maluquices que é só cumplicidade, sabe? O que você mais gostava de fazer com ele? Tudo. Não tem nada que eu não gostasse. Ela e o filho tinham muitas coisas em comum. E a maior delas era a paixão pela música.
Talento que Brita descobriu ainda na infância de Rian. Quando eu fico sem você, tudo é tão vazio em mim. E aí ele com baixo, eu acho que em 3 semanas ele tirou umas 5 músicas, tocando igual o Flea, eu te juro. Tocando igual aquilo. Aí com 13 anos. Aí eu falei, chamei um amigo meu, Paulinho Soledade, falei assim, vem cá, o Paulinho, ou eu tô ficando doida, ou meu filho é um gênio do baixo, porque não é possível, a criatura... Que é isso? A parceria na música veio em 2007. Ao lado do filho e dos netos, ela formou a banda Rockin' Family. Brita estava prestes a realizar um grande sonho. O primeiro CD, junto com o filho, seria lançado este mês. Quando o inesperado aconteceu. Rian Brito desapareceu no dia 23 de fevereiro, depois que a mãe o deixou nesta autoescola no Rio de Janeiro. E aí ele falou, ligaram, como eu não tive aula ontem, por causa do carro do ar-condicionado, ligaram para me dar uma aula extra hoje de tarde, pronto. E aí você foi levá-lo? Aí eu fui levá-lo correndo. Para Brita, parecia um dia normal. Aquele seria o último encontro com Rian. O filho não voltou mais para casa. Quando você percebeu que havia algo errado? Quando você começou a perceber, assim... Porque 3h30, que ele marcou 3h30, acabou, entendeu? 3h30, 3h30. E aí deu 3h30. Deu 3h30, deu 15 para as 4. Eu falei, eu vou até brincar com ele e falar, será que já bateu o carro antes de tirar a carteira? Fiquei pensando. Você chegou a tentar ligar para ele? Liguei para lá, para ele não, para ele liguei, não respondia no celular. Não pensei de jeito nenhum que estava em casa, lógico, né? Foi a última coisa que eu pensei. Aí pensei, tá fora de área, ainda tá dirigindo, atrasou, alguma coisa aconteceu, mas não nada grave. Quando foi 4 horas, eu fiquei muito nervosa. Aí eu liguei para a escola e falei, vem cá, o Rian teve uma aula e terminou. A aula dele não seria na parte da tarde como ela achava. Falei, então ele vai aparecer lá às 7 horas. Ele fez uma coisa, né, da cabeça dele, já que o médico falou que ele podia fazer todos os planos dele, que ele tava tudo pronto, ele se sentiu um pouco mais livre, foi fazer alguma coisa, encontrar com a namorada, então vai e volta que não se resolve nunca. E aí, sei lá, eu achei que ele tinha liberdade, se ele tinha até falado aquilo. Eu ia esclarecer com ele, mas é muito estranho. Quase que impossível, né? É impossível até. Mas o coração de mãe não se acalmava. A artista sabia que algo estava errado. Mas eu nunca pensei que era a fuga dele assim, proposital, sabe? O tempo todo eu pensei que ele fosse acuado por um sequestro, acuado por qualquer coisa que envolvesse o banco. Foram 9 dias de angústia, sem saber o que realmente havia acontecido. A polícia começou a montar o quebra-cabeças do desaparecimento. Da autoescola, Rian seguiu direto para este shopping, onde sacou R$500 no banco. As câmeras de segurança do local mostram Rian descendo tranquilamente as escadas, chamando e entrando em um táxi. Ele seguiu para a rodoviária no centro do Rio de Janeiro. Embarcou para Quissamã, a 241 quilômetros da capital fluminense. Depois disso, não foi mais visto. 5 dias depois, um morador da região encontrou objetos pessoais de Rian na praia e disse que viu pegadas em direção ao mar. Ao saber do suposto paradeiro do filho, Brita foi até Quissamã. À noite eu fui no banco pegar dinheiro para pagar a pousada que eu fiquei e o camarada que me levou lá, o dono da pousada, chegou e falou assim, eu estava com o chinelo do Rian no pé, ele chegou para mim e falou assim... Ele falou assim, eu falei, olha aqui, tô com o chinelo do meu filho, coisa e tal, 46, chinelão. Eu tô com o chinelo do meu filho e legal, eles acharam na praia. Aí ele falou assim, mas aqui não nada, ninguém nada. Essa praia aqui não é possível, porque é assim, você entra, afunda.
E quando você tenta voltar, vira areia movediça. Mesmo assim, Brita mantinha a esperança, até que o pior aconteceu. Brita acompanhou as buscas de perto. Disse que teve visões com o filho 2 vezes, horas antes de ser informada que a polícia havia encontrado o corpo de Rian. Eu vejo o Rian entrando pela porta, olhando para o meu olho e sorrindo. Eu falei, Niso, ele está chegando. Rian está chegando. Acabei de ver ele chegando. Outra vez, ele fez repetiu a mesma coisa. Aí eu cheguei para minha filha, não queria atrapalhar o Niso deu um sorriso. Cheguei para minha filha no ouvido dela e falei assim, sabe quem está chegando? Rian. Deu nem tempo de eu sentar do lado dela. Deu 10 segundos, abre a porta e um cara falou assim, o helicóptero chegou. Aí o helicóptero chegou, eu falei, caraca, eu pulei, sabe? Eu falei, pô, sabia, ele acabou de vir antes. Mas é porque ele veio, aí chegou o delegado e falou assim, olha, achamos um corpo. Eu falei, corpo? Quando você teve a certeza da morte? Quando ela falou a palavra pulseira, eu falei, não tinha pulseira. Claro que ele tinha pulseira preto e branco, indígena, lógico, né? Mas a Ramana falou pra mim, mãe, a pulseira dele? Eu falei, não, ele não tinha pulseira. O que você sentiu? Aí quando ela falou assim, tinha um triângulozinho, esse aqui, ó, fé, amor e caridade. O que você sentiu nesse momento, Bri? Aí pronto, acabou. Aí acabou tudo. Acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo. E agora, como vai ser a sua vida daqui pra frente? Não vai ter mais. Não vou mais cantar, fazer show, acabou. Segundo a perícia, Rian morreu por afogamento. Como ele tinha o hábito de jejuar, a polícia acredita que isso pode tê-lo enfraquecido e contribuído para a morte. Brita Brasil atribuiu a morte do filho ao uso do chá ayahuasca. Quem interferiu na mente dele, deixou ele nesse estado todo, e essa história toda que terminou nisso, foi o chá de ayahuasca. O jornalismo da Record já havia mostrado a origem do chá, como ele é produzido e os efeitos causados no organismo. Estas imagens são de uma reunião da organização religiosa Céu de Krishna. Os adeptos ouvem palestras acomodados ao redor de uma fogueira, fazem orações e participam de vários rituais. Eles também tomam doses de um chá de ervas da Amazônia, conhecido como ayahuasca ou santo daime. A ayahuasca tem origem na civilização inca e é conhecida há séculos pelas tribos amazônicas. O chá é feito com a mistura de folhas de uma planta chamada chacrona e pedaços do cipó, caapi. Nas folhas de chacrona existe uma substância alucinógena. Já o caapi serve para bloquear defesas do organismo. É por isso que a chacrona provoca alucinações. Primeiro, os índios recolhem as plantas da chacrona e o cipó na mata. Depois amassam, misturam e fervem as plantas para fazer o chá. O repórter experimentou a bebida. Os efeitos foram imediatos. Acho que eu tenho que falar agora, porque depois eu acho que eu não vou conseguir descrever a sensação que eu estou tendo agora de leveza, isso é muito leve, de dormência. Meus braços estão levitando a cabeça, parece que vai sair assim do corpo. O céu parece que está se mexendo, uma sensação, mas é uma sensação boa de equilíbrio. É um torpor assim, mas é bom.
Tô com medo de fechar o olho até. Pra não... sei lá, vamos ver coisas, eu acho. Pouco tempo depois, o repórter passa mal e precisa sair no meio da festa. Segundo o biomédico e toxicologista Romário Vaz, o uso do Daime pode reduzir ou acelerar bruscamente a frequência cardíaca. Esse chá pode levar pessoas a ter grande quantidade de ânsia de vômito, dessa pessoa vomitar muito, ter diarreias. O que ocorre com isso? Há uma desidratação da pessoa. Pessoa desidratando, lógico, o organismo vai tentar suprir isso de alguma forma, principalmente o coração. O consumo do chá é bastante polêmico. O CONAD, Conselho Nacional Antidrogas, não considera a ayahuasca uma droga alucinógena. No entanto, só liberou a bebida para uso em cultos religiosos e estudos científicos. Mesmo assim, há uma recomendação de que o chá não seja consumido por pessoas com distúrbios mentais, mulheres grávidas acima de 3 meses, pessoas com hepatite, fisicamente debilitadas ou menores de idade. Rian teria feito parte de uma seita que utiliza a bebida durante os rituais. Ele foi a convite de alguém? Como foi? O melhor amigo dele, coitado, que tá arrasado. Eu falei, assim como o melhor amigo dele, eu falei com ele, você não é culpado, tá? Você não é culpado, porque você chamou para ele, você se deu muito bem, a experiência, você tá aí normal, ele se deu mal. Você não chamou ele para uma coisa ruim. A partir daí, Brita diz que o filho nunca mais foi o mesmo. Da hora que a gente foi para lá, no chá, dia 14 de dezembro, ele tomou o chá e não conseguiu voltar da viagem. Tá aqui tudo. Ele não conseguiu, eu estava do lado dele. Se eu não tivesse ido, se ele tivesse voltado para casa assim, eu falo, gente, o que aconteceu? Que isso? Tem pessoas que apresentam alterações no comportamento. Por exemplo, como que foi a mudança de comportamento do Rian? Ficou ficando sério. Parar de tocar já é uma coisa absurdamente impossível na vida dele. Então ele não se interessava mais no instrumento, você não via mais os instrumentos, né? Ele ficava... Meditando, fazendo yoga. O jovem passou a se isolar. E o que é quando você disse agora assim, o Rian não ficava bom? Que sintomas que ele apresentava? Não voltar, gente. Ele não falava, ele não interagia com você. Não, ele não voltar para a realidade, você olhar o olho da pessoa e ele tá como se estivesse em transe. Falando coisa com coisa. Frases espirituais e não sei o quê. O tempo todo isso. Não. E aos poucos foi voltando. E ele não ria. Olha que tristeza, seu filho não ri mais. E apresentava um comportamento estranho. O médico explicou que é um delírio. Você pode ter um delírio, sei lá, de matar alguém, não sei o quê. Um delírio, não sei, você tem delírios. Deu aquele treco. O quê? O treco que dá na cabeça dele, que ele tinha que fugir, que ele aprendeu no chá. Isso ele aprendeu no chá. Todos os passos, todos os dias eu estava do lado dele. Não estou inventando, não estou achando. Preocupada, Brita acompanhou Rian em um dos rituais. Queria ver de perto o que se passava com o filho. O que acontece ali, né, no lugar? Acontece assim, o ritual umas pessoas ficam de branco ali no meio uma mesa e as pessoas começam a cantar e você faz aquela fila, pega aquele chá que é um copo de 300 ml, acho que tem um pouco menos que isso, aí você toma. E aí paga R$120 na entrada. E na entrada você assina um papel que diz que se você tomar algum remédio sob controle, você não pode. Foi então que Brita procurou ajuda e levou o filho em vários profissionais. Eu consegui, pior é isso, que eu consegui chegar à cura dele sem que ninguém soubesse. Vizinho não sabia. Minha família deve estar impressionada lá. Brita achou que o filho estava curado. Cheguei para todos e falei, Rian voltou. Foi milagre. Existe milagre, existe. Ele estava exatamente assim no dia? Exatamente assim, que vocês se viram? Assim. Como Rian, que foi? Todo mundo provava. O médico tinha visto o Rian. E não tem como se dar remédio para uma pessoa que está curada. Desde dezembro ele não tomava remédio.
Mesmo atribuindo a responsabilidade ao ayahuasca, a cantora garante que o filho estava há mais de 1 ano sem tomar a bebida. Qual foi a primeira vez que ele tomou o chá? Quando ele começou a fazer parte? Setembro, 3ª outubro, 4ª novembro. De que ano? Por aí, de 2014. O pai de Rian, Niso Neto, também usou as redes sociais para falar dos efeitos da bebida sobre o comportamento do filho. Ele nunca apresentou nenhum sintoma de nada. Sempre foi uma pessoa absolutamente normal até tomar esse negócio. Ele começou com uma coisa espiritual. Entrou num delírio que tinha uma missão e que, para essa missão, ele não podia comer. Existe o Rian antes e depois da ayahuasca, apesar dele ter tomado só 4 doses. Será que Rian teve uma recaída? Mas você acha que ele pode ter tomado esse chá de novo? Não, isso ele jamais faria. O inferno que ele passou, o sofrimento que ele passou, ele jamais voltaria a tomar. Mas o que de fato aconteceu naquele dia? Você não acredita na hipótese de suicídio? Nem quando inventaram isso, cara. Por que meu filho ia se suicidar? Quem inventou isso? Eu acho lindo, né? Para vender coisa. Não tem condição. Você sair do Rio de Janeiro, pegar um ônibus, perdeu o primeiro ônibus, pega o outro 7 horas, ficou 5 horas na rodoviária para pegar um ônibus, para chegar lá, levar R$500, botar na praia e se suicidar no mar? Para Brita, a resposta está no chá. A mãe de Rian citou várias vezes o nome de Leona Cavalli na internet, relacionando a atriz à seita, onde o filho fez uso do ayahuasca. O que a atriz Ela não veio para Leona mim. tem a ver com a seita? Por que você citou? Porque ela é dona do lugar onde ele foi, que era a Porta do Sol. Mas acontece que, quando eu estou falando o chá, o tempo todo eu menciono o chá, eu não menciono Leona, eu não menciono Porta do Sol. Isso não me interessa. Se ele podia ter ido na minha rua, ele podia ter ido tem 32 igrejas disso no Rio de Janeiro. Eu queria saber quantas tem no Brasil. Quantas? Eu fiquei falando, repetindo. Leona, porque eu queria que as pessoas, que ela representa o chá para mim, na minha cabeça. É a pessoa que era dona do lugar. Porque ela é a fundadora da casa aqui no Rio. Eu nunca, poxa, eu peço desculpas se isso deve ter te infernizado a vida, porque as pessoas, elas inventam, as pessoas ficam brincando com uma coisa séria e ficam inventando, né? Devem ter te condenado, devem ter falado que você tinha que ser preso. Não tem nada disso. Brita, você acha que a Leona tem alguma relação com a morte do Rian? O chá sim, o chá que ele tomou lá, mas que coincidentemente poderia ter tomado em outro lugar. O chá sim, o chá de ayahuasca, essa reunião, eu acho que ela tem que ser questionada. Eu queria que ela visse, eu queria que ela parasse com isso, que ela visse o que é isso que aconteceu. Por causa do chá. Não é porque ele saiu, porque não sei o que, porque não sei o que lá, nada. Por causa do chá, que é vendido a R$120. Logo, milhares de internautas já estavam comentando o assunto nas redes sociais. Leona Cavalli também se manifestou pela internet. Gostaria de expressar mais uma vez meus sinceros sentimentos a toda a família de Rian Brito. E vibro sempre para que Deus o ampare. Faço parte da Porta do Sol, Centro de Estudos Xamânicos de Expansão da Consciência, que realiza atividades de auxílio aos indígenas, a preservação da natureza, a entidades carentes e a cultura da paz há anos no Brasil e no mundo. Rian foi ao Centro de Estudos em 2014, apenas por 4 vezes. Uma delas com sua mãe, que não conhecia. Mas respeito muito sua dor e até mesmo o fato desta senhora estar escrevendo o meu nome neste momento de sofrimento.
A cantora garante que não culpa a atriz pela morte do filho e volta a se desculpar. Peço desculpas a você, Leona, porque eu não pensei no resultado disso. Brita revela que pediu ajuda para a seita Porta do Sol, mas não foi atendida. Ela ainda lamentou o silêncio da atriz. Por que ela não procurou a mãe que o filho morreu, gente? Eu não entendo isso. Você O filho chegou a... morreu. Eu tô falando com ela. Ela chega pra mim, me conforta e fala, gente, o que houve? Sabe? Ela não vai dizer por que você não me procurou, porque a gente ficou discutindo com a Porta do Sol 2 meses. Tá lá todos os e-mails. E ela pedindo pra eles ir numa reunião psiquiátrica pra eles verem como é que tava o Rian. Ninguém quis ver. A atriz chegou a declarar que iria processar Brita por calúnia, injúria e difamação. Ela pode até me processar à vontade, não vou ter advogado. Pronto. Louca sou. Estou louca, porque meu filho morreu lá naquelas situações. Tá. Quer aprender? Vai. Agora. Brita ressalta que a intenção ao citar Leona Cavalli foi alertar as pessoas para os perigos do uso do chá ayahuasca. Esse chá é uma roleta russa. Você não teve nada, você não tem nenhum histórico de nada mesmo, sabe? Eu não tenho, o pai dele não tem nem se tivesse assim, se a sua família tiver alguém com história, não. Você vai lá tomar seu chazinho, pode ir lá, você com essa cara assim, pode ser que você veja maravilha, borboletas voadoras amarelas no sol incandescente, entendeu? Pode ser, ou pode ser que você não volte. Você não volte. Você tá entendendo? E é isso, por isso que eu tô aqui. A partir daí, então, que ele começou a fazer o tratamento. Não era pra estar aqui, eu era pra estar sozinha com meu filho, em pensamento. Mas eu tô aqui pra isso, pra alertar ao Brasil e ao mundo. Eu liguei pra Harvard pra tentar a cura dele. E eles não têm isso lá, não tem essa cura, não existe cura. Em meio a polêmicas e muitas incertezas, o que restam agora para Brita Brasil são a dor da perda e a saudade. Eu sei que você viveu inúmeros momentos inesquecíveis ao lado do Rian. Mas hoje, diante de tudo isso que aconteceu, existe algum momento que você gostaria de reviver, se você pudesse escolher reviver ao lado dele? Todos. Acordar de manhã, é tudo bom, cara. Não tem nada, não tem nada. É tudo bom, eu sempre falava isso. Poxa, que privilégio ser sua mãe, cara. Hoje, no final da tarde, o Niso, pai do Rian, publicou na internet um vídeo ao lado da atual esposa, onde também fala sobre o filho. Acompanhe. Eu, como pai, estive sempre muito presente na vida do Rian, dentro, antes e depois desses acontecimentos todos. Sempre fui um pai muito próximo dele, sempre fomos muito ligados. Assim como Tatiana também, a irmã dele, Ramona, também uma pessoa muito próxima dele, que tem vivido esses dramas todos de uma forma muito intensa, assim como as meninas, nossas filhas também pequenas, que estão sentindo muito isso. Existe o Rian antes e depois da ayahuasca, né? Ele sempre foi um garoto absolutamente normal, sem problema nenhum, um pouco tímido, talvez, mas quantas pessoas, milhares de pessoas tímidas que tem por aí, que vivem uma vida normal. Aí, através de um amigo muito próximo, foi levado a ter a experiência do chá de ayahuasca. E, a princípio também, nada demais, a gente só veio a saber também quando ele já estava avançado em algumas doses, que foi quando começou a chamar a nossa atenção do emagrecimento dele, assim, muito preocupante,
Isso chamou a atenção da família inteira, por que ele estava emagrecendo, por que ele estava emagrecendo tanto. E aí a gente começou realmente a ver que tinha alguma coisa errada. Que o discurso dele era, eu tenho uma missão a seguir, uma coisa que ele não sabia também nem direito o que era, não sabia explicar o que era. E essa tal dessa missão, ele, para cumprir isso, ele não podia comer. O drama começou há 1 ano e meio atrás. Depois que a gente viu ele na 4ª dose, que a gente proibiu ele de tomar mais o ayahuasca, e ele foi se definhando, inclusive a primeira internação dele era por conta de quase que... Era uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Ele estava já com 40 e poucos quilos, ele já estava a um ponto que o médico falou, olha, se você não internar seu filho agora, ele vai morrer. Inclusive até financeiramente, porque... Devastador. Foi assim, uma absurda despesa que a gente teve, um investimento, na verdade, eu diria, que a gente fez para tentar trazer o nosso menino de volta. Eu, como pai, me sinto na obrigação de alertar outros pais também a tomar muito cuidado com isso. A ayahuasca realmente é uma coisa muito perigosa. Eu não estou criticando a crença de ninguém. Todo mundo tem o direito de seguir o que quiser, espiritual, religiosamente. A questão não é essa. A nossa questão aqui é como a ayahuasca, que é legalizada, é administrada, com todo respeito a quem faz uso disso de forma séria, mas se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que há muitos relatos de pessoas que estão vivendo dramas como a gente está vivendo agora por causa disso. Acho que se ele quisesse se matar, ele teria entrado com tudo na água, com roupa, com documentos, com tudo. Iria aqui na Barra. Exatamente, não ia se mandar para lá, para um lugar tão longe para fazer isso. A gente queria reforçar também o caso de desaparecimento. Ao contrário do que se imagina, não espere 24, 48 horas. Sentiu que um ente querido seu sumiu de uma forma mais anormal, vai direto na delegacia e dê parte, porque cada minuto conta. Aproveitar aqui para agradecer todo o apoio que a gente teve, principalmente das pessoas, a maioria desconhecida, tantas palavras de carinho também que nós recebemos, assim, que traz um pouco de conforto para a gente. Foi muito bonito mesmo. Inclusive agradecer a imprensa, porque sem a força de vocês... A gente não teria localizado ele. Não teria encontrado o nosso menino. E fica aqui a nossa solidariedade à família do Rian.